Zaqueu. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro ecumênico de todos os sábados, para ouvir e refletir sobre a importância de nos mantermos fortes e confiantes diante de tudo o que está acontecendo. Mais do que nunca, devemos voltar nossos pensamentos aos propósitos de Deus. Necessitamos de suprimentos para reforçar nossa fé. Quando compreendermos que cada um de nós tem um papel fundamental na humanidade, independentemente do credo religioso, poderemos seguir pelos caminhos apontados por Jesus, do qual tendemos a nos distanciar. Por isso estamos aqui, certos de que tudo passará, menos a nossa fé, amor e esperança. Não vou sofrer porque não faz sentido, nem vou viver por aí perdido, chorando, sempre pela vida chorando. Boa noite, eu sou Ivonete, ex-aluna do Instituto Benjamin Constant, e estou vindo com muita alegria participar mais uma vez. Nesta semana que passamos, tivemos o Dia das Crianças, e a querida colega Ana Cristina, na semana passada, nos trouxe uma reflexão sobre a importância das crianças, sobre o quanto é importante passarmos os valores morais para as crianças, porque elas farão o mundo do futuro. Elas, se tiverem esses valores, se souberem agir de modo correto, com caridade, com amor, com benevolência, elas terão um mundo melhor. E pensando nisso, eu trouxe um texto bem simples, mas que demonstra como é importante, desde cedo, trabalharmos esses valores. E em questões simples do dia a dia das crianças, não precisa falar difícil com elas. O texto que eu trouxe tem o título Aprendendo a Repartir, de Célia Xavier de Camargo. Bruno era um menino que pensava apenas em si mesmo, não repartia nada com ninguém. Quando ganhava dos avós ou dos tios algum doce, chocolate ou balas, escondia tudo no seu armário. E tão bem fazia que ninguém conhecia seu esconderijo, nem mesmo sua mãe. Era seu tesouro. Sabem para quê? Para poder comer tudo depois, na hora em que estivesse sozinho. A mãe reprovava seu comportamento, dizendo: Bruno, meu filho, temos que aprender a repartir o que temos com os outros. Não podemos ser egoístas e desejar tudo para nós. À medida que a gente dá, também recebe. Mas o garoto respondia mal educado: Eu, hein? Se fui eu que ganhei, tudo é meu, não abro mão. Seus irmãozinhos menores, Breno e Bianca, comiam os doces que tinham ganhado e Bruno ficava só olhando, pensando no prazer que teria depois ao apreciar tudo sozinho no seu quarto. Porém, Bruno ia brincar e se distraía, esquecendo que havia guardado os presentes. E o tempo ia passando. Um belo dia, os irmãos de Bruno entraram em casa, trazendo um pacote de bala e de pirulitos cada. Vinham contentes, exibindo os doces que tinham ganhado de um senhor que passara na rua, distribuindo guloseimas para as crianças. Bruno, que estava dentro de casa, nada ganhou e fez bico. Eu quero também, eu quero, dá um pouco para mim.
Mas Breno retrucou, decidido, com a aprovação de Bianca, a menorzinha. Não dou não, você nunca reparte nada com ninguém. Bruno, irritado e com cara de choro, respondeu. Egoístas, não faz mal, tenho muita coisa guardada, não preciso de nada, vocês vão ver. E correu para o quarto, seguido de perto pelos irmãos, curiosos para ver onde ficava o esconderijo que Bruno guardava tão cuidadosamente e que eles nunca tinham conseguido descobrir. Bruno abriu a porta do guarda-roupa, retirou uma gaveta e no fundo, num espaço vago, bem escondidinho, lá estava tudo o que ele tinha ganhado e que conservara com ar de triunfo. Foi retirando chocolates, doces, bolos, balas, diante dos olhos arregalados dos pequenos. Mas, ó surpresa! Com espanto, Bruno notou que os seus doces estavam com aspecto muito feio. Os chocolates estavam velhos, os doces tinham estragado, os bolos estavam azedos, as balas meladas. Terrivelmente decepcionado, Bruno percebeu naquele instante que, em virtude do seu egoísmo, não repartira nada para ninguém e, pior que isso, constatou que ele mesmo não aproveitara as coisas tão gostosas que lhe tinham dado com tanto carinho. Agora, infelizmente, está tudo estragado. Teria que ser jogado no lixo. Sentou-se na cama e, cobrindo a cabeça com as mãos, começou a chorar. Seus irmãos, que apesar de pequenos tinham bom coração, aproximaram-se dele e Breno disse: Não fique triste, Bruno. E sob seu olhar surpreso, repartiram fraternalmente tudo o que tinham ganhado naquele dia. Eu não mereço a generosidade de vocês. Aprendi neste momento importante lição. Entendo agora o que mamãe quer dizer quando afirma que à medida que a gente dá, a gente recebe. Eu nunca dei nada e nada mereço. Mas vocês provaram que têm bom coração. A partir de hoje, vou procurar ser menos egoísta. Então, com essa história que acabei de ler, a gente pode perceber que desde cedo, aquela criancinha linda que requer de nós aquele cuidado, né, aquele amor, ela também pode já trazer esses traços de egoísmo, de agressividade. E aí cabe a quem cuida começar a trabalhar para que no futuro ela seja diferente. Muito importante olharmos para as crianças como pessoas. Hoje elas são crianças, mas daqui a um tempinho elas serão adultos. E como vão ser, né? É muito importante que as famílias pensem nos seus pequenos como os adultos do futuro, como querem que sejam, e comecem a trazer esses conceitos importantíssimos de solidariedade, de caridade, de auxílio ao próximo, porque desse modo realmente nós teremos uma transformação. E que todos tenham tido uma semana maravilhosa ao lado dos seus pequenos e que todos os dias sejam oportunidades para ensiná-los a serem pessoas melhores no futuro. Um grande abraço, com muito amor, para todos que estão nos ouvindo nesse momento. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olá, meus amigos da Rádio Contraponto. Boa noite, aqui é Carol Guimarães de Aracaju, Sergipe.
Estamos chegando com mais uma participação dentro do programa Encontro Ecumênico, agradecendo a Jesus sempre por tudo que Ele tem nos dado. E como é bom a gente sempre começar o dia, terminar o dia, iniciar a noite, agradecendo a Jesus, não é? Por mais que a gente sofra, por mais que a gente passe por momentos difíceis, mas existe uma importância muito grande que é agradecer. E diante das tribulações, muitas vezes não conseguimos agradecer, só enxergamos barreiras, mas esquecemos que o melhor da vida é a gente agradecer, porque muitas vezes a gente só lembra de pedir. Eu já tive a oportunidade de falar isso várias vezes nas minhas mensagens e também nas minhas participações nos programas de rádio. Às vezes a pessoa acha que só pedir vai resolver, enquanto nós muitas vezes não lembramos de agradecer aquilo que tem, aquilo que vamos ter futuramente, ou aquilo que muitas vezes Jesus vem preparando para cada um de nós naquele determinado momento. Então, é por isso que nós temos que fazer uma reflexão. A nossa vida, mesmo diante de tantos momentos ruins, ela é preciosa, embora a gente não aprenda a valorizar. E existe uma vergonha muito grande de encontrar felicidade com aquilo que temos. E a gente nunca deve ter vergonha de ser feliz. Diante de qualquer coisa, Jesus está ao nosso lado e nos mostra que nós temos a capacidade de vencer os obstáculos. Os obstáculos na nossa vida, eles são superados. A gente também tem momentos bons, momentos que não são tão bons assim e momentos ruins. Temos que sempre procurar a colocar aquilo que é bom no nosso coração. Não deixar que as coisas ruins dominem a nossa vida. Porque nós não podemos viver somente do passado, somente daquilo que foi ruim. Mas a gente deve viver principalmente daquilo que foi bom e daquilo que continua sendo bom para cada um de nós. É claro que dificuldades existem, perdas existem, muitas vezes as perdas que nós nem esperamos, isso eu não falo só da questão do ente querido ou de um amigo, mas coisas materiais, empregos, por exemplo, né? Quantas pessoas nessa pandemia perderam os seus empregos? A gente sabe, e muitos noticiários também a gente já pôde acompanhar, que infelizmente nós tivemos muitas mortes por causa da Covid-19 e graças a Deus agora vem diminuindo por conta das vacinas. Por isso que nós não podemos deixar de louvar a Deus por ter enviado os cientistas, os especialistas, principalmente aqueles que estão de frente na área da saúde. Então, nós temos que louvar a Deus por esses profissionais que cuidaram de todos nós e muitos, infelizmente, tiveram suas vidas destruídas, né? E isso a gente não valoriza, a gente não reconhece, a gente não testemunha. Então, por isso nós devemos louvar a Deus por tudo e também ao amado Jesus, porque através das barreiras nós aprendemos muito. E quem não parou para refletir nessa pandemia, não é, da Covid-19, que vem destruindo vidas, mas que também vem nos ensinando muito, né? E os ensinamentos são belíssimos para que a gente continue valorizando a nossa vida, mesmo diante de tantas tribulações. E você que muitas vezes passou pela Covid, principalmente você que esteve na beira da morte, que você testemunhe para as outras pessoas
o quanto Deus é importante, que muitas vezes a medicina vem para desenganar e através de Deus que nos surpreende em todos os momentos da nossa vida, tudo se torna possível. Então, a gente deve colocar as nossas enfermidades, as enfermidades dos nossos familiares nas mãos de Deus, porque só Deus sabe qual será o nosso destino. E muitas vezes os médicos falam, olha, não tem mais jeito esse paciente, a situação dele é gravíssima, vamos colocar assim, quando é com 5, 10 minutos, o quadro muda. Então, assim, a gente não pode só viver naquela coisa de desespero, achando que tudo já se acabou por aquilo que muitas vezes os médicos falam para você, porque existem milagres, né? A gente sabe que uma outra coisa também falando a respeito de enfermidades é a questão do câncer. Quem sofre com essa doença terrível, né? Que muitas vezes a gente sabe que mata, e tem os cânceres que mais matam, não é? É o câncer do colo do útero, por exemplo, e, se eu não me engano, acho que o câncer de próstata também, câncer de mama. Mas a gente sabe que existe um Deus que pode tudo, independente de qualquer coisa, independente de ser uma situação grave, Deus está presente na nossa vida. E por que a gente não colocar Deus em primeiro lugar? Não é? Por que a gente não conversar com Deus? Quando a gente conversa com Deus, a gente encontra uma palavra amiga, encontra um socorro, encontra um consolo. Então é necessário que a nossa vida possa ser guiada pelo amor infinito de Deus e também do nosso amado Jesus. E muitas vezes também, quando a gente descobre uma doença grave, assim como o câncer que foi citado, infelizmente tem levado o produtor musical, radialista, jornalista, cantor, o Dudu Braga, para os braços do Pai. A gente sabe que é muito dolorido, a família vem passando por momentos difíceis, mas a gente sabe também que muitas das vezes Deus permite que a gente permaneça aqui, não é? E a gente às vezes entra na depressão, quer seja por uma perda ou quer seja por um diagnóstico que a gente tem descoberto, mas a gente sabe quando Deus está presente na nossa vida, a nossa vida é transformada. E quando há um momento de perda, assim como eu citei o exemplo do Braga, isso pode acontecer com cada um de nós. No momento de perda, a gente encontra força para superar esses momentos difíceis. O que nós não podemos é deixar que a revolta muitas vezes tome conta, a tristeza, e a gente fique realmente culpando Deus de tantos acontecimentos. Que às vezes, quando algo doloroso acontece na nossa vida, é uma maneira também da gente refletir. E se não foi com a gente, que a gente possa observar mais a nossa vida, o nosso comportamento físico, emocional e espiritual, até mesmo a questão da nossa saúde, para que a gente possa viver bem de saúde, não só a saúde física, mas o emocional e também o espiritual. A gente deve estar bem com a gente mesmo, né? Será que a gente está bem? A gente consegue realmente encontrar a verdadeira felicidade? Será que a gente faz por onde? Muitas vezes o que leva a gente a ficar doente são as coisas ruins que a gente guarda dentro do nosso coração. O rancor, a raiva, a revolta, a tristeza, a angústia, a inveja, enfim, tantas e tantas outras coisas que a gente poderia tirar do nosso coração para que possamos viver bem, e muitas vezes não existe esse esforço por parte de cada um de nós. Então é necessário que hoje, através dessas palavras que foram ditas aqui no programa Encontro Ecumênico, que você possa refletir e que você possa
aproveitar para viver bem a sua vida, encontrando a verdadeira felicidade. Só em Deus, só no amado Jesus, você pode encontrar várias maneiras de ser feliz. E principalmente quando você abre os seus olhos da alma para enxergar o verdadeiro sentido da vida, que está em Deus e também no amado Jesus. E assim nós vamos encerrando mais uma participação dentro do programa Encontro Ecumênico, prometendo voltar na próxima oportunidade, se assim o nosso amado Deus e nosso amado Jesus nos permitir. E eu termino com essa frase: com a infinita graça do Pai, nada faltará para nós, mesmo que tenhamos momentos traiçoeiros. O impossível, nas mãos de Deus e do amado Jesus, se torna possível. Um grande abraço e uma boa noite para todos do programa Encontro Ecumênico. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou. Alô, meus amigos da Rádio Contraponto, muito boa noite. Eu sou o seu amigo Saul Alberto, que passo por aqui todos os meses para comunicar com vocês sobre a palavra de Deus. Antes eu quero agradecer à equipe e à direção da Rádio Contraponto pelo espaço que me concedem para estar aqui com vocês. Nesta oportunidade, nós vamos meditar num versículo que está escrito no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 4 e o versículo 8, onde a gente encontra a seguinte mensagem: E respondeu Jesus e disse: Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Esta passagem, ela retrata um período maravilhoso que Jesus estava vivendo. Digo maravilhoso porque ele estava fazendo uma consagração ao Deus Pai Todo-Poderoso. Embora ele sendo o Filho de Deus, a Bíblia relata que Jesus estava em jejum há 40 dias e 40 noites e foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. É uma carga muito pesada, uma pessoa com fome e com sede há 40 dias e ainda ser tentado pelo diabo. Agora vocês imaginam, o versículo disse assim: Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. O que nós vamos encontrar aqui? É que Jesus, terminando o seu jejum, teve fome, e o diabo aproveitou dessa oportunidade para tentar a Jesus na seguinte expressão: Se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Veja que terrível. O diabo ousou, teve a petulância de tentar o Filho de Deus, pedindo ou ordenando a ele que transformasse pedra em pão. Será que Jesus não seria capaz de fazer isso? Um homem que conseguiu transformar água em vinho. Um homem que conseguiu multiplicar poucos pães e poucos peixes para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Um homem que já tinha curado cegos, paralíticos, leprosos, enfim, um homem totalmente milagroso. Será que ele não poderia transformar aquela pedra em pão para matar a sua fome? Claro que sim, ele poderia ter transformado aquela pedra em pão, mas ele estaria fazendo a vontade do inimigo, a vontade do diabo.
E Jesus não faz a vontade do diabo, ele faz a vontade do Pai. Ele estava aqui na terra naquela ocasião e ele estava como Deus e também como homem, porque ele era o Filho de Deus encarnado. Então, ele não transformou a pedra em pão, mas repreendeu o diabo, dizendo: nem só de pão vive o homem. E no outro evangelho, me parece que São Mateus, está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo quis tentar Jesus ainda mais. Elevou-o às alturas e mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória dele, e disse para Jesus: tudo isso que você está vendo, eu vou te dar, mas para isso você precisa se prostrar e me adorar. Ora, o diabo estava procurando ser adorado, mas quem merece honra, glória, poder, louvor é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que merece toda a glória, toda a adoração. O diabo não. Foi aonde Jesus falou com ele: somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. Ora, Jesus falou para o diabo que Deus também era Deus dele. Só que o diabo é rebelde, ele se rebelou, ele é contra Deus e contra tudo que se chama Deus. Mas Jesus não deixou que ele o dominasse e nem o adorou, porque quem disse a expressão a mim foi dado todo o poder no céu e na terra, não foi o diabo, mas foi Jesus, porque ele teve morte de cruz, sofreu horrores para que ganhasse de Deus, o Pai, todo o poder nos céus e na terra. Aí vem o diabo dizendo: eu vou te dar todo esse reino, todos esses reinos e a glória deles, se você me adorar. Como? Se Jesus é que é o Rei, se Deus é que é o Todo-Poderoso, se Jesus era o representante de Deus aqui na terra, ele não poderia adorar o diabo. Mas o diabo sim é que tem que se prostrar e reconhecer, ainda que não adore, porque ele é enganador, ele é astuto e ele foi vencido na cruz do Calvário. Mas ele e todo ser tem que se prostrar diante de Jesus e o adorar, porque Jesus sim ganhou todo o poder e toda a glória, toda a honra nos céus e na terra. Aí aconteceu que Jesus, tendo repreendido o diabo não ficou ainda satisfeito com tanta repreensão e ainda quis ir mais além. Levou Jesus até o templo de Jerusalém, um lugar bem alto, e disse assim: agora, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito na Bíblia que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde. O diabo também conhece a Bíblia, sabe? O diabo conhece a Bíblia. Então ele citou a Bíblia para Jesus, veja bem. Mas Jesus repreendeu a ele e disse: vai-te, Satanás. Repreendeu, porque Jesus não iria dar a sua glória para o diabo. Ele poderia se lançar e chegar embaixo sem nenhum arranhão, mas ele, novamente, eu digo a vocês, não iria obedecer Satanás. Então, com esta mensagem que eu estou trazendo para vocês, o que eu quero dizer é que ao nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, nós devemos prestar cultos, honra e glória, e somente a Ele, porque é só Jesus que merece honra e glória.
Creia nesse Jesus, adore esse Jesus que é o Filho de Deus. Não há outro, não há outra pessoa, não há homem nem mulher alguma que mereça honra, glória, adoração. Somente Jesus, ele merece. E eu convido a você que adore a esse Jesus, que é o meu e o seu Salvador. Vamos orar juntos? Querido Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra foi pregada nesta noite. Permita, Senhor, que cada ouvinte meu nesta hora possa entender, compreender e aceitar o Senhor como sendo o Deus que merece toda a adoração da nossa parte. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te entrego a vida dos meus ouvintes e que todos nós possamos te adorar em espírito e em verdade. Que assim seja para a glória do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe. Nosso encontro se encerra neste momento, mas estaremos à disposição no e-mail batepapomusical98@gmail.com. Até o próximo sábado e tenham todos uma boa noite. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. E continue conosco nesse clima de ecumenismo.